Começando mais um papo na redação pelas redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Dessa vez vamos dar continuidade sobre o tema legislativo de Araçariguama. Hoje, contando com a presença do vereador Nadivan Ferreira Maia, o alemão, e obrigado pela sua presença. Obrigado a você, André, por estar me convidando aqui para estar participando desse programa, né, e trazendo alguns esclarecimentos para a população de Araçariguama. Bacana. E lembrando que todos os vereadores da Câmara Municipal foram convidados para vir aqui e expor um pouco do seu trabalho, das suas conquistas, dos seus posicionamentos, das dificuldades em atender uma outra solicitação da Prefeitura. Enfim, manter esse contato direto com o seu eleitor. Eu queria destacar também que já recebemos aqui a visita do presidente da Câmara, vereador Marco Dalbello, dos vereadores Paulo Volkov e também do Baixinho de Esporte. Então, a gente aguarda receber aí os demais vereadores da Câmara. Alemão, começando o nosso bate-papo, você não é natural de Araçariguama, você não nasceu em Araçariguama, mas adotou essa cidade como sua, né? O que te trouxe para cá e o que a levou a entrar na política local? Olha, isso é uma longa história, né? Eu tinha empresa, tinha um núcleo em Londrina e eu sempre passava aqui pela cidade e num determinado momento eu tive a necessidade de ter um ponto para apoio para caminhão, para abastecimento, e acabei vindo efetuar uma compra de um imóvel. E com isso acabei conhecendo o dono do imóvel e conversando, ele tinha me falado bastante de política, e inclusive já tinha sido candidato a vice-prefeito, né? E tinha perdido por bem poucos votos, né? Quem era o empresário? Era o Maurão. O Maurão do Ouro. Puxa, um abraço para o Maurão. Naquela ocasião, a gente conversando sobre política, eu falei para ele que eu tinha um amigo que era presidente de uma legenda partidária e que eu ia falar com ele se ele gostaria de ser candidato a prefeito, né? Até na ocasião nós brincamos, né? Que eu cheguei a falar para ele que vice não apitava, né? E depois nós tivemos essa conversa, foi levado até o Valdemar Costa Neto, né? Na ocasião ele me falou que ele tinha uma representante aqui na cidade, que ele gostava muito dela e que ia analisar, e pediu para que daqui uns 15 dias eu voltasse lá. E próximo aí desses 15 dias ele me retornou, pediu para eu estar indo até lá e levar o Maurão do Ouro até lá, né? Isso foi algo que acabou não dando certo, porque depois o Maurão também estava afiliado a um outro partido, não queria sair do partido, e eu acabei falando para o deputado, então eu vou ser seu representante na cidade, né? O Maurão foi candidato com o Borg, né? Ele foi anteriormente, né? Na eleição que ele disputou comigo, ele foi candidato pelo PL, né? Foi candidato pelo PL, mas naquela ocasião a gente se conversou, era 2009, né? Nós tínhamos eleições federais, estadual em 2010, e aí depois o deputado sempre perguntava do Maurão, e o Maurão, sem dar maiores explicações, resolveu por ficar, acredito que no PV, o partido ao qual ele pertencia, né? E aí eu resolvi ingressar na política em Araçariguama, não com pretensão de ir para o legislativo, né? E naquela ocasião eu tinha um funcionário que administrava algumas coisas para mim. Eu perguntei para ele, como que a gente vai fazer para a gente entrar na política em Araçariguama, né? Para se tornar conhecido, porque naquela ocasião nós tínhamos feito uma pesquisa
E a gente já fazia algumas ações aqui na cidade, mas quando tinha pergunta se a pessoa conhecia o alemão, eu falava que não. Eu digo, então vamos se tornar conhecido, né? É um caminho. A partir daí nós fizemos alguns eventos aí, né? Inclusive fizemos 4 Copa Alemão, né? Isso aí deu publicidade, né? Quando a gente foi candidato era mais para ajudar o grupo, né? Eu acreditava que o Maurão, por ter um legado, ter uma história bonita aqui na cidade, exatamente, de ajudar pessoas, eu acreditava que ele se elegia, né? Mas na contagem dos votos a gente foi surpreendido, quem se elegeu fui eu. Você é vereador pela 3ª legislatura. 3º mandato. Pelo PL. O que te move a continuar no Legislativo Municipal? Olha, na realidade eu já havia declarado anteriormente, né? Mesmo antes dessa última eleição, que eu não viria para uma 4ª reeleição, né? E acho que até isso acabou incomodando algumas pessoas, né? Pessoas depois começaram a falar que eu era oposição, e aí as coisas tomou um outro rumo e hoje eu sou pré-candidato a prefeito. Né? Não era bem o meu desejo, porque eu ingressei na política aqui na cidade no ano de 2012. Fiquei o primeiro mandato, tive um mandato excelente, né? Onde tive uma boa avaliação. Né? O segundo mandato eu não consegui me reeleger, né? Mesmo sendo o vereador que era atuante, que tinha bastante trabalho, mas eu acredito que eu errei e não me reelegi, né? E depois, por motivo de um vereador ter sido cassado, o mandato, né? E eu era o primeiro suplente. Aí você acabou tive que assumir, né? Tive que assumir. Na época eu nem queria retornar, mas aí o tio Mauro, né? Bonifácio, ele insistiu bastante, não, é você que tem que ir, porque tem que ser você. E aí eu digo, aceitei o desafio e fui para a minha 3ª reeleição, onde fui o 4º vereador na colocação geral dos 11, né? Na primeira eu fiquei em 6º, a segunda não me reelegi, entrei como suplente, e na terceira eu entrei como o 4º vereador mais votado da cidade, né? Então se corrigiu aquele erro que você falou aqui. Isso, É que às vezes a gente sabe fazer as coisas, mas a gente acredita que tinha um trabalho de excelência, a gente achava que não precisava pedir voto, né? Então teve muitas pessoas que disseram, olha, irmão, não votei em você, mas você não pediu meu voto. Eu digo, se tivesse pedido, então agora eu vou pedir. Vou pedir. Tá certo. Nesse período que você está como vereador, no que você acredita que a cidade mudou para melhor e outras coisas que precisam mudar com urgência? Olha, eu vou usar uma frase aqui que não é minha, que é do Tiririca, né? Ele fala que o legislador, ele trabalha muito e produz muito pouco, né? E realmente é uma coisa que atrapalha bastante, né? A interferência do executivo no legislativo, né? E muitas das vezes o vereador está ali naquela posição de querer ajudar o município e ele acaba cedendo, né, em algumas questões, né? Mas eu acredito que precisa melhorar bastante, né? Então, como eu falei, se trabalha bastante, se perde muito tempo, se produz muito pouco. Certo. E o que você acha que a cidade precisa melhorar? O que já mudou, o que já melhorou e o que pode melhorar um pouco mais ainda? Olha, eu vejo que a cidade de Araçariguama, nesses 11 anos que eu estou no Legislativo, evoluiu muito pouco. Agora, precisa melhorar bastante, né? Precisa mudar muita coisa na política de Araçariguama.
inclusive alguns políticos, né, que têm ideias muito conservadoras, né, e nós hoje estamos vivendo uma era de tecnologia, certo. Nós temos que investir em tecnologia. A nossa infraestrutura hoje aqui do município é uma das piores infraestruturas da região. A nossa educação, ela também está na UTI, está deixando muito a desejar, né? A saúde, nem se fala hoje, pouco se fala, né, na saúde, né? Parece que, não sei o que aconteceu, tem até vereadores que sempre estavam dentro da saúde, cobrando, hoje eles não estão mais, a gente não vê mais isso, é uma coisa que nos causa algumas estranheza, né? Mas que nós estamos avaliando tudo isso, né? Na Câmara nós temos combatido, cobrado, né? Em alguns momentos os anos até esquenta, sai um pouco do controle, mas essa a função minha como vereador. A população me deu, né, uma procuração para eu defender eles e é o que eu tenho feito. Certo. A gente percebe, Araçariguama tem uma vocação industrial, né? Mas a gente está percebendo também que aos poucos está evoluindo para a prestação de serviço logístico, né? Cada vez mais empresas voltadas para esse ramo, o número de galpões crescendo. Para a cidade, é melhor ter uma arrecadação como indústria ou como prestador de serviço? Eu diria que como prestador de serviço, né? Até me recordo agora, vou falar desse tema aqui, mas quando o mercado livre, né, ele foi se estabelecer no nosso município e chegou na Câmara um projeto, né? Esse projeto era para contrapartida, né? E eu cheguei a perguntar até para o nosso presidente da Câmara, né, e para o vereador Paulo, se eles sabiam qual o imposto que o mercado ia arrecadar, né? No primeiro momento falou que não sabia, mas que ia verificar. Depois ele chegou a falar que pagaria ICMS e ISS, né? Então, eu diria que é bem melhor você receber ISS do que ICMS, né? Porque o ISS fica para o município, né? E já o ICMS é dividido entre os estados, os municípios, né, da federação, né? Então, essa questão de galpões industrial, logístico, acho que isso é muito bem-vindo, né? Inclusive, nós tínhamos a Prologes, né, fazendo algumas pesquisas aqui no município, querendo criar mais centros de distribuição, né? Não sei se por conta de crise ou por questões logísticas, mas me parece que eles desistiram da cidade, né? Nós temos 2 centros de distribuição e acredito que aquilo ali traz bastante riqueza para o município, né? Com certeza. Emprego, impostos, né? E também valoriza, né? Valoriza o município, né? Então, a avaliação que eu faço, assim, dentro desses 12 anos, que falta muito por fazer, né? E eu acho que um pouco do que está faltando é por conta do posicionamento político, porque o empresário, ele quer infraestrutura e quer segurança jurídica. Então, ele precisa dessas 2 coisas para ele estar no município, né? E, então, a posição política pode interferir muito na chegada ou não de indústrias. Com certeza. Empresas, investidores. Com certeza. Eu diria que a solução, a política é o principal combustível para que as empresas se estabeleçam no município, né? Hoje a gente não frequenta muito pouco, né? Eu tenho ido à prefeitura, mas assim, com algumas pessoas que a gente conversa, a gente acaba conversando e as pessoas falando que o balcão da prefeitura ele anda vazio, né? Então, provavelmente essa lei aí deve ter trazido algum impacto, né? Porque o empresário ele vai fazer um empreendimento. E aí, quando ele se depara com aquela questão de 0 a 5%, né, ele tem que colocar isso na balança.
na balança e às vezes a conta não fecha e por conta disso ele procura oportunidade em outro município, né? Certo. Uma relação, um intercâmbio entre cidades é uma coisa bastante importante que gera conhecimento, né? Gera troca de experiência. Você participou da fundação do Parlamento Regional, né? Que reúne aí 34 cidades e mais de 350 vereadores. Você ocupa hoje um cargo de destaque, né? Você é o segundo secretário do Parlamento e teve também a companhia dos vereadores Elton Davan e Celso Ursulino. Fala um pouco desse projeto, do que é o Parlamento Regional e como hoje a Araçariguama tira proveito do lado positivo, claro, em conhecimento, em experiência, através do Parlamento. Olha, eu diria que o Parlamento, ele, num futuro aí bem próximo, ele será uma realidade, né? Onde cidades vão se unir e lutar pela região, né? Porque quando você tem uma região bem estruturada, bem desenvolvida, isso tudo gera riqueza para as cidades, para a população, né? O parlamento, ele já existiu anteriormente, né? Mas há 2 anos atrás, através do vereador de Itu, o Adaltinho, né, o Tiago, ele me convidou, né, a participar do parlamento. No primeiro momento, ele perguntou se eu queria participar da mesa. Eu falei que sim. Ele falou que ia elaborar um ofício, mandar para a Câmara, e para que a Câmara indicasse 2 ou mais vereadores, né? Pode participar 2 ou mais vereadores, né? E naquela ocasião, os vereadores indicados foi o Celso e o Elton, né? Acho que o Elton e o Celso só não tiveram nesse período em uma das reuniões, né? Mas as outras todas nós sempre estivemos juntos e é muito bacana esse intercâmbio, né? Você trocar ideias, conhecer municípios, né? Às vezes não, teve até algum vereador que falou, o parlamento não traz nenhum benefício. Eu digo, cara, imagina a riqueza que você vai adquirir em conhecimento. Sim, você estando visitando uma cidade, conversando, né? Porque sempre as reuniões do parlamento tem bastante vereadores. Você está trocando ideia, perguntando como que está o seu município, o que está ocasionando mais problemas, se Sim, uma experiência troca na de minha experiência, cidade está dando certo na sua, né? E foi bem bacana, né? Já agora, nesse segundo momento, o presidente que foi escolhido, né, pelo grupo é o Marquinhos, da cidade de Tatuí, um jovem, um senhor muito dinâmico, né, muito inteligente, né, bastante pretensioso politicamente. Nossa. Né? E nós temos agora, né, quarta-feira, a reunião onde vai tomar posse, né, a nova mesa diretora do parlamento, né? E eu fui convidado, né, para ser primeiro secretário. Poxa, que bacana. Né? Na quarta-feira eu vou estar lá. Acredito que quarta-feira agora, certo. Né? Inclusive você está convidado também, se quiser estar indo. Obrigado, com certeza. Cobrir a reunião do parlamento, né? É muito importante. Acredito que o Elton vai estar comigo lá, né? Eu ainda nem falei para ele, mas eu acho que ele já deve ter tido acesso pelo grupo de WhatsApp, né? E eu gosto muito, né, de ir no parlamento porque a gente acaba aprendendo muita coisa e trazendo algumas experiências para o nosso município. Esse parlamento regional, ele não entra em conflito com o CIOeste, né, que também tem uma parte do legislativo também, né? Não, na realidade, o parlamento, ele forma comissões, né? Tem a comissão de educação, tem a comissão de saúde, né? Para cada setor tem uma comissão. Essas comissões você leva o teu ofício, esse ofício o parlamento direciona para o secretário, né, da pasta, né? Pede-se uma reunião. Secretário, né, de governo, né? De governo.
E junto com isso nós vamos até a secretaria discutir e tentar viabilizar. E você tem algum exemplo do que resultou, ou é muito cedo ainda, as coisas estão andando? Olha, nós tivemos no parlamento várias discussões, né? Desde de passarelas, que nem essa passarela aqui do Tigrão, como a necessidade de termos agora me fugiu da cabeça, de saúde, né? Uma unidade de saúde? De saúde para atender a região aqui mais aqui preciso aqui para a cidade de São Roque, né? Certo, um hospital regional, no caso? Isso, não um hospital, uma UPA, né? Ah, tá. Uma UPA para que nós pudéssemos ter acesso, até porque a regional de Araçariguama é Sorocaba, né? E acaba trazendo muitas dificuldades para os munícipes. Hoje mesmo tive na prestação de conta, né, da saúde, e nós tivemos lá 440 pessoas que tinham agendamentos, né, e não compareceram, né? Poxa, isso já é uma coisa que a gente já vem questionando, né, para que a prefeitura crie um departamento para que avise aquelas pessoas com 48 horas antes que ela tem uma consulta. Lembrando, né, que viabilizem, né, certo. porque os bairros são distantes. Nós temos pessoas que moram no Santa Ela, precisa de sair daqui 6 horas. Então a pessoa às vezes vai ter que acordar 4 horas, ainda não tem ônibus, mesmo sendo gratuito, né? Essa pessoa ela tem essa dificuldade, né? Mas nós sabemos que essas dificuldades existem e nós temos que buscar alternativa para que resolva essas questões, para que as pessoas tenham acesso, né, às consultas, né, aos exames. Numa avaliação sua, como é que você está vendo o seu desempenho na Câmara nesta legislatura? Olha, meu desempenho na Câmara como é que eu diria para você, né? Eu vejo assim com bastante satisfação, porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo, né? E isso eu tenho feito com muita propriedade, né? Apesar que essa semana aí teve um rapaz que apagou uma postagem da gente no grupo de WhatsApp e até falou que era fake news, né? Mas a gente trabalha com a realidade, né? Então nós trouxemos essa semana para a Câmara 3 questionamentos, né? 4, né? Que os uniformes de 2017, 2021. Uniforme de? Uniforme escolar, né? Certo. 2022, 2023, que ainda tem um déficit de mais de R$1 milhão, né? Nós trouxemos também a questão da coleta de lixo, né? Que está atrasado também, bastante meses, né? E entre outros, né, que a gente tem apontado, né? É evidente que às vezes as pessoas falam que a gente muito cobra, mas se a gente não cobrar, não tem como o governo se mobilizar, certo, e colocar essas contas em dia, né? Nós temos o Instituto de Seguridade, que já faz bastante tempo que o prefeito não paga o patronal, né? O funcional, ele paga, atrasa, atrasa, né? Então, no final das contas aí, nós não sabemos qual a dívida que esse atual governo vai deixar para o município, né? Porque você recentemente comprou-se 5 milhões de máquinas e equipamentos, né, para fazer manutenção na cidade. E essas máquinas não estão sendo utilizadas porque o prefeito falou que ia comprar as máquinas para eliminar os contratos de prestação de serviço, né? De aluguel. De aluguel. Certo. E hoje a gente vê que comprou-se os equipamentos
E os contratos continuam rolando. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre isso na sessão da Câmara, né? Por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão que o bairro do Santa Hélia, os bairros mais afastados, deve dar muito lucro para a gestão, porque senão não tinha como ele estar enxugando gelo o tempo todo, né? Essas informações de débitos do lixo, dos uniformes escolares, elas têm origem aonde? Isso, André, você localiza no próprio site da prefeitura, né? Você tem o Tribunal de Contas que você acompanha, né? A receita do município e as despesas, né? E aí você percebe que o prefeito faz os empenhos, então a arrecadação dele está sempre abaixo do gasto. Certo. Né? E aí nós vamos procurar os empenhos, porque tem lá, receita empenhada. 120 milhões. E o saldo recebido, né? Que entrou na caixa. Aí você tem 86. Então, tem uma diferença. Então, nós começamos a procurar no site da prefeitura e vai encontrando essas informações, né? Empenhos que estão empenhados, mas não estão consolidados, né? Só está consolidado depois de pagos. Certo. Né? Então, nós não trabalhamos nós trabalhamos com a verdade, né? E não precisa ir muito longe para se encontrar essas informações, é só acessar o site, né? E verificar que essas informações estão lá. Você tem alguma área que você tem uma preferência de atuação dentro da Câmara como legislador? Olha, ou você trabalha mais de uma maneira mais ampla? Quando nós começamos, nós tínhamos um foco muito forte na saúde, né? Inclusive, eu sou até hoje ligado a uma ONG na cidade de Mogi das Cruzes, né? Que é legal ser careta, né? A qual a pessoa que organizou, né, essa ONG, e tem outra pessoa à frente hoje, porque ele está vereador na cidade de Mogi das Cruzes, né? Então nós se utilizamos muito através dessa ONG, né? E através de alguns médicos conhecidos, que a gente acabou conhecendo, né? E prestando muito serviço de saúde aqui para os munícipes aqui da cidade, né? Nós tínhamos um senhor que faleceu, né? Que era o tio Carlão, aquele que morava do lado, que ele tinha um carro e ele, o dia inteiro, ele ficava transportando pessoas, né? Para a cidade de Mogi, São José dos Campos, Bertioga, Biritiba, onde nós tínhamos um médico dando um plantão ali, nós conseguíamos algum encaixe e levavam as pessoas, né? E essa área, a saúde, então, também foi uma das suas preocupações. Isso. Depois nós resolvemos fazer, né, a Copa Alemão, que foi um sucesso. Tivemos muita dificuldade, né, porque o prefeito atual via aquilo como uma promoção política, né? Não então, deixava de ser também, né? Ele chegou até a interditar o campo do Zera, né? Uma vez o campo estava abandonado, nós colocamos trave, compramos rede, limpamos. E aí, por incrível que pareça, no domingo, na estreia da Copa Alemão, ele foi lá e mandou a Defesa Civil ir lá interditar, né? Então, são coisas assim que acontecem que não tem explicação, né? Depois nós tivemos que migrar, né? Fizemos jogos em várias cidades, Marinque, Alumínio, São Roque, isso, bastante. Foi mesmo, foi mesmo. E depois fizemos o segundo ano, aí já tivemos uma abertura, né? Mas legal, porque naquela época eu estava no grupo do prefeito, né? Então ele abriu a terceira Copa Alemão. Aí tivemos algumas dificuldades também, tivemos que fazer jogo fora. E a quarta edição da Copa Alemão, eu convidei clubes, né, da região, né? São Paulo, Sorocaba, cidade aqui vizinha, como é que chama? Itu. De
eu não me recordo se veio, né? Mas que a cidade do prefeito... Santana do Parnaíba? Santana do Parnaíba teve, a cidade do lado também teve, São Roque teve, né? Então, foi uma coisa muito bacana, né, que aconteceu, e aonde eu tinha uma ligação, e ainda tenho até hoje, muito forte, né, com o pessoal do Ajax da Vila Rica. Poxa. Então, como ele foi convidado, Tradição mesmo em futebol, tinha pessoas que falavam, o time do Ajax é muito bom, né? Muito bom, e o alemão trouxe o Ajax para ganhar a Copa Alemã. Mas não era essa a intenção, né? Aí o Honda, né, fez um super time, trouxe um monte de jogador do Ituano, né? Esquerdinha, Anderson Salles, o goleiro. Ele é de lá, né? E aí acabaram ganhando, né, essa última edição. Mas foi assim momentos marcantes, né? Porque essa última Copa, né, teve pessoas que se mobilizou mesmo para... Porque o pessoal do Ajax é uma família, né? Então, quando eles vão, vai aquele... O time existe há mais de 50 anos, né? Então, quando vai jogar, vai aqueles a torcida velhinho, tudo, né? Você vê cara com a tatuagem do Ajax no corpo. E você tinha uma diferença, que acho que foi um dos únicos campeonatos aqui na cidade que tinha prêmio em dinheiro, né? Na realidade, o que a gente queria na época, nós temos uma liga esportiva aqui na cidade que funciona muito precariamente, né? Então, nós tínhamos a intenção naquela época de resgatar essa liga, né? E criar um calendário, né, esportivo. Na época nós tínhamos a Copa EPA, né? Isso, até hoje, né? Que é o que temos até hoje, né? Mas nós queríamos resgatar essa liga esportiva e colocar Araçariguama no cenário esportivo, né? Que aqui é um celeiro, né? Sim, sim. Sempre surge muito garoto bom. Exatamente. De bola, né? Sim. Nós tivemos aí o privilégio, né, e a oportunidade de estar também promovendo o futebol feminino, né? Porque isso, na preliminar nós colocávamos jogos femininos também, dávamos premiações também. E o futebol feminino começou com o Ciro Couto, né? Ele era do Ibaté e ele começou a incentivar e acho que conseguiu trazer até essa época aí. Por sinal, tinha muita menina boa de bola aqui na cidade, sim, né? Com certeza, jogava muito. Tinha craque mesmo. Tinha muita menina boa de bola. Você nunca se posicionou como um vereador de oposição. Aliás, nessa terceira participação sua aqui no Legislativo, você ajudou a eleger, né, fez parte do grupo que elegeu o prefeito Rodrigo Andrade. E na Câmara fazia parte da bancada que apoiava o governo. Porém, esse posicionamento seu mudou. Da metade do ano de 2022 para cá, você tomou um posicionamento e se declarou como oposição. Olha, qual o motivo da sua mudança? Dizer para você, a palavra oposição, né? Ela é muito forte, eu acho. Inclusive, foi uma das coisas que eu conversava bastante, né, com alguns vereadores, quando falavam, você agora vai para a oposição. Eu digo, cara, a oposição é uma palavra muito forte, né? E foi uma coisa assim também que me abalou bastante, né? Porque quando a gente participava do parlamento regional, e como eu tinha um trabalho mais direcionado não só para a cidade de Araçariguama, mas regional, eu estava com essa pretensão de fazer um trabalho regional entre algumas cidades aqui da região, inclusive, se não me foi tirado o título, até hoje eu sou coordenador da região, né, da cidade de Araçariguama, São Roque, Mairinque e Alumínio. Poxa. Porque eu não quis abranger, né, esse trabalho, né? Mas dentro do PL todo mundo sabe e respeita, né? E sabe a minha posição dentro do partido. Desde que eu ingressei no PL, que eu trabalho pelo PL, eu sempre coloco a instituição acima de mim, né? Mas essa questão de oposição, ela é muito forte e é claro que eu gostaria de continuar estar ajudando o governo, né? Mas eu diria que foram coisas assim que a gente já
tínhamos conversado anteriormente, que nem reforma administrativa, né? Georreferenciamento, plano diretor, que eu acho que a cidade precisa desses projetos para sair da onde ela está, né? E aí isso acabou não acontecendo, e a gente aceita qualquer que seja a situação, menos a de ficar calado, né? Eu acho que o direito de falar, ele é um direito sagrado que ninguém pode tirar, né? Então, quando quiseram calar a minha voz, né, eu digo, olha, agora não dá para continuar, né? Eu fiquei aproximadamente 1 ano e 2 meses, né? Sequer utilizava da tribuna, porque eu não tinha muito o que falar, né? Não tinha realizações por parte da administração, e como eu estava na base do governo, não me achava no direito de criticar, né, a atual gestão, né? De modo que, às vezes, quando as pessoas falavam, eu defendia, falava que o governo era muito novo, né? Estava se iniciando, mas quando eu percebi que o governo não ia trazer grandes realizações para o município de Araçariguama, eu resolvi abrir mão e me colocar na posição que eu sempre estive. Como todo mundo me conhece, eu sempre tive essa posição, né? De não ficar calado, de sempre ter algo a falar, né? Algumas vezes em nossas reuniões nós tínhamos alguns embates, né? Alguns vereadores se utilizavam, porque o alemão vai botar fogo e aí depois eu vou pegar e tirar o meu proveito. E eu não estou ali para isso, né? Eu fui eleito, e o povo me deu uma procuração para eu trabalhar por eles e defender eles, e é o que eu tenho feito. Infelizmente, né, essa situação de oposição, a gente não consegue ajudar o quanto a gente gostaria de ajudar, né? Mas eu estou aberto, né, sempre que sou procurado por pessoas do governo, ou vereadores isso que eu ia perguntar, qual a sua opinião. relação, como é que está a sua relação hoje com o próprio Rodrigo, com a equipe, Olha, com a própria Câmara, né? Hoje a minha relação, por exemplo, eu tinha uma relação muito próxima com o Leandro. Certo, o vice-prefeito. Acredito que tem mais de um ano que a gente não se conversa, né? Com o prefeito também, né? Acredito que a gente tem bastante tempo aí que se não conversa, né? Você acha que isso é bom? Um relacionamento entre vereador e prefeito? Não, eu acho que não acho que é bom. Eu acho que com isso eu acho que toda pessoa pode estar ajudando, né? Eu acho que o diálogo ele é o melhor remédio para resolver conflitos, né? Certo. Mas chegou num determinado ponto, o meu trabalho é no legislativo, né? De cobrar e fiscalizar, o dele é de executar. Então, se não há... Não bateu, né? Não há entendimento entre as partes, ele vai fazendo o trabalho dele e eu vou fazendo o meu trabalho, né? E nesse período, você acha que a cidade cresceu mais do que se desenvolveu? Olha, André, para mim foi assim um pouco frustrante esse censo que aconteceu agora recentemente, né? Inclusive muitos falam assim que o censo foi fraudulento, né? Que não contou todo mundo porque eu não fui interrogado, não fui perguntado, mas eles mexem com estatística e é igual pesquisa. Então eu acho que a faixa de erro deve ficar dentro da mesma proporção, né? Então quando eu me deparei com essa realidade de que Araçariguama está com 21.500 habitantes, eu fiquei assim meio... porque eu queria que tivesse 30, né? Com certeza, nós íamos desenquadrar, íamos ter mais recursos do governo federal, e eu acho que mas infelizmente isso não aconteceu, né?
E uma coisa que muito me entristece é que a gente conversa com muitas pessoas na cidade e, às vezes, por conta da política, a pessoa fala que está indo embora da cidade, né? Poxa, então, isso é uma coisa que é preocupante, né? E dentro dessa colocação sua de oposição, no que é que você acha que a administração está errando mais e acertando também? Olha, acertando muito pouco, errando bastante. A começar por essas contratações, né? Alguns meses atrás, a gente denunciou algo que estava acontecendo dentro da saúde, que era os subsalários, pessoas fazendo mais de 300 horas mês. Hora né? extra. E na época causou um certo impacto, mas depois o prefeito fez essa chamada aí para o concurso público, né? Mas a gente vem percebendo que, eu não sei, é uma opinião minha, né? Não sei se o concurso foi feito para a região, a nível estadual, federal, ou se foi feito só para pessoas de Araçariguama, né? Então é uma coisa assim, após o concurso, muitas pessoas procurou, muitas pessoas cobrou, mas enfim, né? Eles falam que estão certo e nós estamos aguardando. Foram criados mais de 200 cargos, né? Que foi simplesmente uma realocação, né? Onde ele está pegando pessoas que já estão na gestão e alocando como efetivo, né? Então isso é muito sério, né? Porque hoje nós temos uma máquina totalmente inchada, né? Nós temos a nossa folha passa dos 50%, né? Apesar do prefeito falar que não, né? Mas não existe remédio, né? Para sarar essa ferida aí que está sendo criada dentro da cidade de Araçariguama. A legislação permite quanto por cento da? 57%. Até 57%. 57%. Só que se você gastar, 57% já incluso a Câmara, né? Isso também é preciso ser dito, né? A Câmara também entra dentro do orçamento, né? Certo, então, quando você pega lá, um dos primeiros índices que vem é o que é gastado com o Legislativo, né? Que nem sempre se utiliza daquilo que vem para a Câmara, né? Normalmente eles fazem várias devoluções e essa devolução o governo gasta onde quer, não presta conta. Já houve questionamento por nós, né, dessa prestação de conta. Eles mandam algumas coisas meio quadrado que não justifica, mas enfim, né? Esse é o governo da Nova Araçariguama. A política em Araçariguama ela é bastante dinâmica, né? E começa cedo a disputa para a eleição, né? Como é que você avalia o atual momento político? Como é que está hoje a política em Araçariguama, na sua visão? Olha, eu diria para você que Araçariguama é uma das cidades mais politizadas do Brasil, né? Coisas que eu vi em alguns municípios do Nordeste, eu tenho presenciado aqui em Araçariguama, né? Eu ando muitos municípios, né? E é muito bacana quando você chega no gabinete de um prefeito e ele tem lá algumas telas, né, com o plano de governo dele, o que foi executado, o que está concluindo, né? E algumas câmeras também aparecendo ali, vendo a obra em tempo real, né? Então, isso mostra que tem prefeitos que se preocupam, né, de fazer uma boa gestão, né? O nosso prefeito ele apresentou um plano de governo que a gente pergunta o que já foi concluído. Na minha opinião, quase nada, ou nada, né, foi concluído do plano, do que ele colocou no plano de governo dele, né? Então, chega a ser o que eu diria, chega a ser o, como é que eu falo aqui? Chega a ser uma coisa assim,
Me fugiu a palavra agora. Mas o que é? Uma falta de planejamento? Uma falta Não, de... planejamento não existe, né? Porque a gente que anda na cidade acompanha, haja vista a reforma dessa praça, da Praça Central, né? Que tivemos bastante comentários negativos para o prefeito, né? E no final a gente percebeu que não existia planejamento. Houve uma empresa que ganhou a licitação, né? Pouco se viu essa empresa. Então, na realidade, o governo ele sequer respeita, né? O vereador que nem eu, que faço requerimentos pedindo informação. Na Câmara, quando a gente faz pela Câmara, a Câmara recusa. Quando a gente faz pela lei da transparência, o prefeito não responde, né? E isso causa improbidade, você negar a informação, né? Certo. Mas a gente vem trabalhando e conversando, já houve momentos da gente levar denúncia, protocolar no fórum. A gente sabe que a justiça ela é lenta, mas ela chega, né? Acontece, ela anda a passos lentos. Agora, graças a Deus, tudo está sendo digitalizado, né? E aí os processos passam a andar um pouco mais dinâmico, né? E acredito que isso aí também vai trazer grandes ganhos, né? Com certeza. Você já se declarou como pré-candidato a prefeito. Você, no atual momento político, acredita que há espaço para uma terceira via? Ou o momento mais correto a ser feito agora é apoiar um dos lados, já que a eleição caminha para uma disputa mais polarizada? Olha, política é coalizão, hein? A democracia, você não governa sozinho, você não, né? Então se faz necessário, né? É evidente que a gente tem esse projeto, eu estou dentro de um projeto do PL, né? Que é fazer o maior número de prefeitos no estado de São Paulo e no Brasil, né? Eu estou dentro desse projeto, fico muito feliz do partido estar me dando essa oportunidade, mas existe algumas coisas assim que a gente já conhece, né? E eu estou me apresentando como uma terceira alternativa. Eu acho que isso tem tudo para dar certo, né? Evidente que depende assim também do empenho da gente, né? Eu estou nesse jogo, mas a gente sabe que política é colisão. Se a gente, em algum momento, a gente perceber que não dá para chegar, aí eu vou ter que retornar, conversar com a minha liderança política, com o partido, né, com a estadual, e o caminho que eles me direcionar. Mas você acha que você encontraria um grupo político para te apoiar aqui dentro da cidade hoje, com essa realidade que a gente está vivendo? Olha, é evidente que sim, né? E nós estamos buscando isso, né? Por mais que o governo tenha loteado a prefeitura, né? Sempre tem alguém que fica de fora, né? E nós estamos correndo atrás dessas pessoas, estamos bastante otimistas, temos bastante, acreditamos bastante que vai dar certo. Alemão, queria agradecer a sua presença e sua participação aqui. A gente falou de bastante assuntos, vários temas aqui que abrangem aí o legislativo de Araçariguama, a própria política de Araçariguama. Eu queria deixar aqui o espaço para os seus agradecimentos e considerações finais aqui. Então, agradecer a você pelo convite, agradecer o rapaz que está ali na mesa, né? Agradecer a população de Araçariguama, agradecer ao meu presidente Tadeu Candelária, ao deputado André do Prado, que sempre tem caminhado comigo, tem me dado apoio, e a gente está aí para somar, né? Para estar ajudando a cidade naquilo que for preciso, e nós temos certeza que estamos no caminho certo, né?
estamos no caminho certo. Obrigado a todos. Opa, valeu. E quero agradecer também a todos vocês que acompanharam mais um Papo na Redação e até a próxima.